Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News. Aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Foi por um triz que não saiu o Pare de Mimimi. Eu confundo os bagulho, cara, toda vez. Antes da gente começar o vídeo, já não se esquece de curtir esse vídeo se você gosta do Fadel News, compartilhar com alguém que tá precisando aí se informar das tretas que aconteceu nessa semana e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Então, vamos para a nossa primeira notícia. E é uma notícia, assim, dessas tipo, caramba, Brasil quebrando recordes. Só que nem sempre esses recordes são bons. Foi feita em Santa Catarina a maior apreensão de barbatanas de tubarão do mundo. Foram 27,6 toneladas de barbatanas apreendidas, que dá aí coisa de uns 10 mil tubarões mortos. Eles estavam tentando enviar, né, essas barbatanas para a Ásia, né, que é um mercado, um grande consumidor de barbatana de tubarão, tanto para gastronomia quanto para remédio. Inclusive, a gente passou um dia desses aqui na Tailândia por um lugar que tinha essas coisas de sopa de barbatana de tubarão e tal. Vai saber se não era um tubarão brasileiro. Vai lembrar que caça de tubarão é completamente legal no Brasil. Essas empresas, elas estavam trabalhando com, assim, elas tinham uma licença pra pesca de outros peixes, mas aí eles faziam a pesca de tubarão, né, que é ilegal, com essa licença, né, irregular. E, inclusive, entre, né, as barbatanas que foram apreendidas, tinham barbatanas ali de tubarões que estão ameaçados de extinção, né. E aí tá sendo comentado, assim, sobre o contraste da multa, né, dessa apreensão, que ficou em 550 mil reais, e o lucro que eles teriam se eles conseguissem vender todas essas barbatanas de tubarão, que seria de 14 milhões de reais. Não é nítido que, assim, de um ponto de vista financeiro, vale a pena você correr o risco de você ser apreendido se o lucro é tão grande assim e a sua multa vai ser tão ridícula de baixa? É aquele negócio que multa só é de fato assim uma penalidade pra quando você é pobre, quando a sua empresa é pequena. Se você é multimilionário, uma multa não é nada. E agora nós temos mais um incrível capítulo, né, da novela dos Swifts pra conseguir um ingresso pro show da Taylor Swift no Brasil. Porque, né, ela divulgou as novas datas do show e aí começou a ser vendido. Cara, a galera na fila do show quer dizer, do show não, da fila pra comprar os ingressos do show da Taylor Swift está dizendo que estão fazendo questionários pra ver se eles são realmente fãs que estão na fila pra comprar os ingressos e não cambistas. E aí, assim, foi divulgado, né, pelo Globo, falando que eles pedem pra ver, por exemplo, playlist no celular, pra ver se tem alguma música da Taylor Swift, e fazem perguntas, assim, sobre a setlist do show. Você poderia comprar? Cara, eu poderia comprar. Tipo assim, eu não saberia responder uma playlist da setlist do show, porque eu prefiro não ver. Também não gosto de ver quando eu vou no show. Mas, nossa, é só você entrar no meu Spotify, que, tipo assim, tudo que eu tenho ouvido desde que foram divulgados os shows é Taylor Swift. E aí eu coloco, tipo, na artista e deixo no aleatório. Você tá ouvindo Taylor Swift, E aí eu pulo, acho que eu sei que não são a Taylor version, mas que tem a Taylor version. Que é pra não dar dinheiro pro... É a única coisa que eu tenho feito já há algumas semanas. Eu faço isso também, mas com uma artista muito melhor. Nossa, Luísa, cancelada deste vídeo. Cancelada! Depois de toda essa treta, né, dos ingressos da Taylor Swift, deputados apresentaram o que estão sendo chamadas agora de leis Taylor Swift, que são leis contra o cambismo. Principalmente leis que seriam, assim, direcionadas a pessoas que vendam o ingresso para preços acima do praticado na venda oficial, sabe? Nenhuma dessas leis, são todos projetos de lei ainda, né? Nenhum foi aprovado ainda, mas já tá em circulação, então talvez, no final das contas, por causa de toda essa treta, a gente tenha uma lei por causa da Taylor Swift. Taylor Swift causou uma revolução nas leis brasileiras de show. Grande, enorme, gigantesca. Linda. Alguém me leva pro primeiro show do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Eu vou ficar pedindo toda vez que eu... Tipo, gente, se vocês virem alguma marca, tipo assim, que tá fazendo alguma coisa que vocês veem que, tipo, né, tá patrocinando o show da Taylor Swift, qualquer coisa assim, manda um e-mail. Não precisa e-mail, manda uma DM, um comentário, um tweet, alguma coisa assim. Ai, leva essa menina aqui, youtuber, pro show da Taylor. Ela quer muito ver. Eu queria muito ir no primeiro show. Muito. Eu gostaria de ir em qualquer um deles.
todos eles, mas eu queria muito conseguir no primeiro show. Não sei porquê, uma coisa da minha cabeça, né, de doida, mas enfim. E agora a gente precisa falar, né, de um dos grandes favoritos aqui deste quadro no canal, senhor Elon Musk. Vou fazer aqui uma retrospectiva rápida. Elon Musk comprou o Twitter, né, vocês lembram, a gente já falou muito disso. Ele comprou o Twitter dizendo que ele queria que virasse uma plataforma que as pessoas pudessem exercer a liberdade de expressão delas, né? Vocês lembram? Ele queria que as pessoas pudessem falar tudo. Disse até que as pessoas poderiam falar mal dele, né? No Twitter. Falou assim, eu quero que seja liberdade de expressão. Todo mundo possa se expressar por aqui. Lembram disso? Esta mesma pessoa que disse isso, agora está dizendo que as palavras cis e cisgênero serão consideradas palavras que são slurs na plataforma. Slur é uma palavra pejorativa que seria direcionada a algum grupo. Eu não vou falar aqui, eu pensei assim, vou dar um exemplo. Não vou dar um exemplo, porque geralmente são palavras que você não fala, sabe? Mas, enfim, palavras que são racistas ou preconceituosas ou algo do gênero contra algum grupo específico. Então ele agora acha que você dizer que você é cis ou que você é cisgênero é como se fosse um xingamento. E que as contas que ficarem usando essas palavras vão ter penalidade mínima de ter a conta temporariamente banida. Liberdade de expressão! Isso, gente, deixa os bilionários mesmo fazer tudo o que eles quiserem. Que tem gente que acha que os bilionários que vai salvar o mundo, né? Deixa eles fazerem o que eles quiserem. É isso que acontece. Falando em bilionário, vai falar bastante de bilionário hoje, né? Temos um outro bilionário que a gente precisa falar sobre. Neymar traiu a namorada dele grávida, né? A Bruna. Isso por si só não seria assim uma notícia, né? Porque jogador de futebol traindo mulher, né? Desde quando isso é novidade. Mas o que foi peculiar nessa história toda não foi a traição, né? Isso daí estamos acostumados já. É como o Neymar lidou com isso. O querido fez um post no Instagram onde ele assumia a traição, um post, inclusive, entre parênteses aqui, com a namorada, que está no post, tá? A foto dela, expondo a gata ainda mais. E aí o post é o seguinte: Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Viu quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quero estar ao meu lado e eu ao seu lado. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos, só que os meus erros da minha vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e aos meus amigos, que não é o que tá acontecendo nesse exato momento, conforme eu leio isso, né? Tudo bem. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida, a mulher que eu sonhei seguir ao meu lado, mãe dos meus filhos, atingiu a sua família, que hoje é a minha família, atingiu a nossa intimidade num momento tão especial, que é a sua maternidade. Enfim, ele continua falando uma palhaçada dessa. E aí que a gente vê a falta de noção das pessoas, né? Fez um post no Instagram assumindo o negócio, expondo a gata ainda mais, que tá grávida, com um monte de gente falando, sério, os comentários é como se ele estivesse divulgando que ele tá tendo um outro filho, alguma coisa assim, né? Expondo cada vez mais a menina. E eu vi um comentário no Twitter que eu gostaria aqui de repetir, que foi o que me fez ficar pensando nisso, assim: cara, você trair a sua mulher grávida é quase como se você estivesse assumindo o risco de você assassinar o seu filho, né? Porque pra uma mulher dessa, passar um nervoso, ainda mais com esse homem expondo ela ainda mais, que eu não entendi esse post, né? Porque já falou, eu te expus e tal, não sei o que, e aí agora tá ainda mais, expondo ainda mais esse rolê, né? Mas tudo bem. É você, né, aceitar que talvez essa mulher tenha um aborto espontâneo, né? Sim. É assumir esse risco. E aí não precisava, né? O querido diz que ele resolve em casa. Não resolveu em casa. Expôs pra internet inteira. Caraca, cara, não dá uma dentro. Mas vai saber. Vai saber se não foi a mulher que pediu pra ele postar isso. Pode ser. Daí tudo bem. Mas assim, achei de péssimo tom. Péssimo tom. Agora vamos falar do Wilson. E essa daqui, na verdade, foi um pedido especial que eu recebi no Twitter, pedindo pra falar do Wilson, que é aquele cachorrinho que eu falei no último vídeo, que tava perdido na floresta. O cachorro que ajudou nas buscas das 4 crianças que estavam perdidas na Colômbia, né, na floresta. E o cachorro, então, se perdeu no processo. E aí eu falei, mas o que tem o Wilson, né? Será que acharam o Wilson? Cara, não. Mas olha só que brisa. O Wilson já foi avistado 2 vezes pela equipe de buscas.
buscas, tem mais de 100 soldados procurando o Wilson na floresta. Ele foi avistado 2 vezes, mas ele não está respondendo aos comandos e aos chamados. Parece que ele tá muito assustado e aí começam a chamar ele e ele foge. Então o Wilson tá vivo, ele tá bem, mas ele tá muito assustado. E aí olha essa brisa. Um dos indígenas que ajudou nas buscas das crianças, né? Ele tinha dito lá atrás, quando as crianças ainda estavam perdidas, que as crianças tinham sido levadas, entre aspas, por espíritos da floresta e que eles precisavam pedir para esses espíritos das florestas liberarem as crianças, para as crianças voltarem para nossa realidade, digamos assim. E aí agora ele está dizendo que o cachorro, ele foi como uma oferenda para esses espíritos da floresta, então ele está preso nesta realidade, outra realidade, e que as pessoas precisam entrar em contato com esses espíritos, né, fazer rezas e estar em contato com eles, para pedir para que o cachorro seja libertado também. Essas são as atualizações que a gente tem do Wilson. O Wilson ainda está perdido, porém está vivo. Sabemos que o Wilson está vivo, que é muito importante. E essa história só acaba realmente, pra mim, pelo menos, quando acharem o Wilson, porque é isso mesmo, é que nem eles falaram. Ninguém vai ser deixado pra trás. Espero que o Wilson também não seja deixado pra trás, seja encontrado. Essa próxima é pra gente aprender aqui de uma vez por todas a não confiar em coach e saber entender os nossos limites. Está sendo investigada pela polícia a morte de um jovem que estava começando a fazer corrida, praticar corrida, né? O jovem em questão se chama Bruno Teixeira, ele tinha 26 anos e ele faleceu assim em condições meio nebulosas. Ele foi fazer uma corrida que seria de 21 quilômetros. Ele saiu para essa corrida com uma empresa de um coach chamado Pablo Marçal. O grupo saiu, né, na corrida. E no meio dessa corrida, de 21 quilômetros, de repente virou 42 quilômetros. E aí o Pedro continuou, né, essa corrida de 42 quilômetros. Vale aqui lembrar que ele não tinha preparo pra corrida, ele ainda era iniciante nisso. E ele teve um mal súbito e faleceu. O que está sendo discutido aqui é se essa empresa pode ser responsabilizada, né, por isso ou não, porque foi uma surpresa pro grupo que a corrida viraria, né, de 21 km para 42. A empresa disse que várias pessoas que estavam ali fazendo a corrida juntas, várias pessoas desistiram, né, elas falaram não vou mais, mas que o Pedro teria decidido, por conta própria, continuar a corrida. E tem tudo isso documentado nos stories do Pedro, né? Onde ele fez alguns stories falando sobre motivação. Teve até um story onde ele falava, meu Deus, onde eu fui me enfiar, né, nessa corrida. Na hora que ele foi explicar que o trecho da corrida, que era de 21, virou 42, né? A empresa se pronunciou, eles falaram, lamentamos essa fatalidade profundamente, pois todos estão sujeitos a uma fatalidade. Mas ninguém esperava. Não houve manifestação prévia pelo cuidado de não haver exposição da família e para não reviver uma dor tão difícil de suportar, o que infelizmente não foi possível, já que certas pessoas se utilizaram dessa dor para outros fins, né, falava a nota. Esse Pablo Marçal, ele já teve outras polêmicas relacionadas a coisas e desafios que deram errado. Por exemplo, em 2022, ele organizou um desafio com os funcionários dele, que terminou, no final, numa operação de resgate do Corpo de Bombeiros. Eles subiram o Pico dos Martins, que é um dos picos mais altos de São Paulo, com um grupo de funcionários, né? Só que assim, eles não tinham equipamento, eles não tinham guias suficientes para o número de pessoas e terminaram perdidos, né? E com o tempo ainda por cima ficando pior, né? O tempo fechando. E aí depois disso, o Marçal foi proibido de fazer expedições em montanhas por causa do ocorrido. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham. Se essa empresa pode sim, né, ser responsabilizada por isso, ou se a responsabilidade seria do jovem que acabou falecendo, que teria continuado a corrida, né? O que vocês acham dessa história? E agora, a maior notícia dessa semana, que foi dos bilionários de Schrödinger, como eu gostaria de chamar aqui nesse canal, apesar de que agora a gente já sabe, né, se eles estão vivos ou mortos. Não é mais vivos e mortos ao mesmo tempo, como o gato na caixa. Será que tem outro nome que a gente poderia dar? Mas eu gosto desse nome. É que agora não tem mais graça, né? Mas enfim. A história toda começou como... Eu tenho certeza que vocês viram isso na internet, né? Mas vamos lá, vamos aos detalhes. Ocean's Gate é uma empresa que faz... Porque a empresa, por enquanto, ainda existe, né? Mas fazia, na verdade, né? Porque eu duvido que eles vão fazer mais isso. Fazia expedições ao Titanic. Não era a primeira vez que essas expedições aconteciam, tá? Elas já aconteciam, já tinham mais ou menos aí uns 2 anos. Inclusive, um youtuber, se não me engano,
mexicano foi em uma dessas expedições e ele gravou um vlog onde ele mostrava tudo do submarino, né? Inclusive mostrava que o submarino ficava sem comunicação com a superfície por algum tempo nesse vídeo. Isso teria acontecido numa outra expedição que eles tinham feito em um ano antes. Essas expedições eram feitas num submarino que era um submarino assim, meio feito, sabe, de qualquer jeito. Não era um negócio assim, você via e falava, submarino, né? Era a TechPix do submarino. Era a TechPix do submarino, O submarino era feito de titânio e fibra de carbono, que não é o material adequado para você fazer um submarino, tá? Ele era controlado com um controlezinho ali, Logitech, que era aqueles controlezinhos que imitavam um controlezinho de PS4. Tinha um banheiro que nada mais era do que uma garrafinha d'água, né? Mas pelo menos tinha um banheiro, enfim. Não tinha lugar pra sentar, as pessoas ficavam num ambiente bem claustrofóbico mesmo. Cabia até 5 pessoas. Normalmente essas expedições eram feitas por o CEO da empresa, Stockton Rush, que é o responsável pelo submarino, uma outra pessoa que geralmente era especialista em Titanic e 3 pessoas pagantes. Essa exposição custava aí na base de $250 mil. Não é real, é dólar. Que dá aí, né, um pouco mais de R$1 milhão. O próprio CEO da empresa, ele já tinha admitido que tinha quebrado algumas regras para a construção daquele submarino. Inclusive, tem algumas entrevistas dele, né, que ele fala que ele não quis contratar homens velhos que eram, por exemplo, ex-atuantes da Marinha dos Estados Unidos, etc., para a empresa dele, porque ele achava que essas pessoas não eram inspiracionais o suficiente. Ele achava que se você via lá um homem velho, aquilo não era uma coisa que ia te inspirar a seguir os seus sonhos. Ele preferia contratar pessoas novas para estar na empresa, consequentemente com menos experiência, né? Mas aí você já vê que, assim, a bússola de contratação estava um pouco desajustada, né? Dessas regras aí que ele diz que, né, foram quebradas, né, para a construção do submarino, não sei exatamente que regras seriam essas, mas ele assumiu que tinham sido quebradas algumas regras. Inclusive, quando você contratava, né, o serviço da Ocean's Gate, né, você dizia que você queria ir nessa expedição para ver o Titanic, etc., você assinava um contrato dizendo que você podia morrer e que a empresa não seria responsabilizada, que você estava ciente de tudo isso. Bom, pouco depois que o submarino desceu para ir em direção ao Titanic, eles perderam a comunicação com a superfície. E essa comunicação, inclusive, era feita por SMS. Era assim que eles comunicavam com a superfície. E eles precisavam ter essa comunicação por SMS porque o submarino não tinha GPS. Então eles não sabiam onde eles estavam, a não ser que eles conseguissem falar com a superfície. Então, assim, se já não tá falando, já tem alguma coisa errada. E aí foi a coisa mais, sim, esdrúxula que eu já vi, porque foram feitos cálculos de quanto tempo que eles ainda teriam oxigênio dentro daquele submarino, né, e foi acionadas as buscas. E aí ficava, assim, tinha alguns lugares, por exemplo, eu cheguei a ver um desses canais de notícia americanos, ficava um reloginho com uma contagem regressiva até quando que eles iam ter oxigênio no submarino, né? E muita coisa estava sendo especulada, que mesmo que, por exemplo, eles conseguissem chegar na superfície, que esse submarino estivesse na superfície, eles ainda assim não iriam conseguir abrir e ainda poderiam morrer afogados, porque o submarino, ele era parafusado, não tinha um sistema de porta que você conseguia abrir por dentro. Tipo, pra fechar as pessoas lá dentro, eles aparafusavam. Então precisaria de alguém do lado de fora desaparafusar pra tirar as pessoas. Então, assim, as pessoas mesmo na superfície poderiam morrer sufocadas dentro do negócio. Realmente um show de horrores. Acontece que, pouco tempo depois, inclusive do tempo que duraria, né, o oxigênio, já teria vencido o oxigênio, eles já teriam morrido sufocados, foram descobertos destroços do submarino, né? Inclusive encontraram, assim, falaram que foram 5 partes diferentes do submarino. Uma delas, inclusive, seria a porta que tinha o logo da empresa. E aí eles chegaram à conclusão que o submarino, ele implodiu. Implodir é o contrário de explodir. Explodir, você, né, as coisas são jogadas para fora. Quando elas implodem, elas são atraídas para o centro da coisa. E isso acontece com o submarino quando ele passa do ponto que ele consegue suportar a pressão. E a pressão no fundo do mar, ela é muito, muito, muito alta, especialmente aonde está o Titanic, tá? Que é muito
fundo. O Titanic não é um negócio que está assim, um fundo normal. Ele tá num fundo muito fundo mesmo. Aqui, ó, os destroços do Titanic, eles estão a 4.000 metros de profundidade, 4 quilômetros de profundidade. E aqui, só pra uma comparação, tá? O ponto mais profundo que um ser humano já conseguiu atingir no oceano é de 10.000 metros, 10 quilômetros. Então você imagina, o submarino assim que conseguiu chegar mais fundo foi 10.000 quilômetros, que é um pouquinho mais do dobro, né, da onde está o Titanic. Imagina só o tipo de submarino que você não deveria precisar para conseguir chegar a 4.000 quilômetros. Quer dizer, 4.000 metros, 4.000 quilômetros, daí realmente é complicado, né? O que aconteceu, então, é que assim, se um submarino, ele consegue descer, por exemplo, porque ele já tinha feito isso outras vezes, né? Como eu falei aqui pra vocês, não era a primeira vez que eles faziam isso. Se esse submarino, ele consegue, de fato, descer, né, até aquela profundidade uma vez, isso não significa que esse submarino, ele é seguro, porque quanto mais vezes ele faz isso, se não for feito do material correto para aquele tipo de pressão, mais aquele material vai ficando danificado, vai criando rachaduras, né? Vai tendo pressão e vai ficando mais fraco. Se ele não for feito muito da maneira certinha, quanto mais você faz, uma hora ele vai implodir com a pressão. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele desceu uma vez, desceu outra. Chegou uma hora que não deu mais, o material não aguentou. Porque não foi feito, né, do material correto, para aquelas condições de pressão, não foi feito da maneira certa. Já que o próprio CEO disse que não era, né? O que a galera fala é que quando ele implode, o submarino implode, isso é muito rápido, que ele teria implodido aí em menos de um segundo. Seria coisa de 30 milissegundos para ele implodir. Então, que provavelmente essas pessoas, elas nem sentiram, e sim, elas são implodidas junto, tá? Então, o que eles falam é que eles acham muito difícil que eles encontrem os corpos, até porque, né, no fundo do mar, a gente sabe que tem vários animais, tem grande chance de que eles virem comida de peixe de verdade, não ironicamente. Então, eles não encontraram os corpos, mas encontraram, né, os destroços do submarino, então eles já foram dados como mortos. A Ocean's Gate, anteriormente, dava de souvenir para as pessoas que iam na expedição copos de isopor amassados com a pressão da água. Você pegava um copinho de isopor, você fazia um seu desenhozinho, eles desciam esses copos de isopor junto com o submarino, e aí a pressão da água apertava eles, e quando você subia de volta para a superfície, você tinha o seu copinho de isopor amassado. E agora é exatamente isso que aconteceu com o submarino. O que me deixa, assim, mais bolada nessa história, não são os bilionários, né, morrendo, nada disso. É o CEO dessa empresa. Porque, assim, como que você não consegue... Assim, o cara sabia que ele tava fazendo umas coisas meio erradas, que não tava seguindo as normas certas do submarino. Como que uma pessoa consegue ser tão confiante, assim, de estar fazendo um negócio, assim, uma engenharia incorreta e ainda assim vender para outras pessoas, mostrar que ele tá controlando um negocinho com um controlezinho da Logitech, que não tem GPS, que ele tá sendo aparafusado dentro do submarino e ainda assim achar que não vai dar nada de errado. Isso pra mim é uma coisa que é um fenômeno de gente muito, muito rica, que eu acho que é difícil de eu e você entendermos. Que a pessoa muito rica, ela sente que tudo vai dar certo com ela, porque tudo geralmente dá certo com ela, porque ela tem muito dinheiro. Então ela começa a achar que as coisas de errado não vão acontecer. E elas também começam, como a vida não é muito emocionante pra elas, não acontecem muitas coisas assim, sabe? O dinheiro realmente, ele consegue te comprar muitas coisas e te dar muitas facilidades. Você começa a procurar essa adrenalina em outras coisas, sabe? E aí você não acha que essas coisas vão dar errado, porque as coisas sempre dão certo pra você. Então é um senso deturpado de sobrevivência, sabe? Que é um fenômeno estranho que é difícil de compreender, mas pra mim, isso tudo que aconteceu é um resultado disso, sabe? Dessa coisa de gente rica achar que as coisas não vão dar errado pra eles e que eles podem se meter numas coisas, tipo, bizarras, assim, sabe? E aí eu vi muita gente falando, né, de umas teorias da conspiração, de que, meu Deus, e se essas pessoas ricas, na verdade, isso tudo foi uma coisa pra elas desaparecerem? Acho difícil, né? Tinha um homem que levou o filho dele, mais novo, tava o CEO da empresa, tinha um dos caras que era o maior especialista em Titanic do mundo. O maior especialista em Titanic é o Paul Henry Nargolet, que é um ex-comandante da Marinha Francesa, né?
é considerado assim o principal especialista, era considerado, né? Ele já tinha descido pro Titanic várias vezes, ou seja, dá pra você fazer isso de uma forma segura, porque o cara já tinha ido muitas e muitas vezes, já tinha liderado várias expedições que iam para o Titanic. Inclusive, o James Cameron, o diretor de cinema, já foi pro Titanic várias vezes também. Parece que ele tem um submarino que era da ex-União Soviética, que é feito para descer para essas profundidades. Então, assim, não é uma coisa que é impossível de você fazer. Você só tem que fazer do jeito correto. Então, assim, no final das contas, é burrice mesmo. Foi tudo burrice. E aí, tava uma caralhada de gente procurando esse povo, porque um CEO resolveu, assim, tirar do cu dele um submarino, que eu não sei nem se a gente pode chamar de submarino, quando ele poderia ter feito da forma correta. Enquanto isso, tem naufrágio de navio de imigrantes indo pra Europa, que tinha mais de 700 pessoas que, né, tá perdido no oceano. E é isso, né? É rico dando trabalho. Por favor, cara, se você tem dinheiro, pelo menos usa o seu dinheiro com sabedoria. Que porra. Terminou lá em cima, né? Terminei lá em cima, né? Nossa. Terminei lá em cima. É que me deu raiva. Mas assim, meus pêsames a todas as famílias, né, dessas pessoas. E de todos os também imigrantes do naufrágio. Usem seu dinheiro com sabedoria, por favor, sabe? É que é difícil não ficar com raiva de uma desgraça que foi completamente declarada, sabe? Sim, as pessoas, elas fizeram um negócio que não era nada seguro, que elas poderiam fazer de forma segura, sabe? Tipo, a troco de nada. Me dá um pouco de raiva. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!